Eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e eu quero comentar com vocês um tema importantíssimo que envolve o contexto das atualidades, né? Para aumentar, inclusive, o seu repertório, tanto para a prova de humanas, quanto, eventualmente, para a sua redação, né? Você sabe que na redação você precisa demonstrar um repertório, né? Informações, saberes, que você precisa exibir lá para mostrar conteúdo. E um dos assuntos sempre muito recorrentes, tanto nas provas de humanas quanto nas redações, é a temática da violência. A gente percebe que a violência ela é um dos principais assuntos na sociedade brasileira, seja numa conversa informal, seja num exame como o Enem. Então, é importante a gente pensar de forma séria a violência, porque violência ela também pode ser confundida com a sensação de violência, né? Uma coisa é a violência que realmente acontece, outra coisa é a sensação de violência que o cidadão brasileiro tem, né? É importante falar isso porque traremos alguns dados aqui importantes sobre a situação e os índices de violência na sociedade brasileira, mas isso é a violência real, não a sensação de violência, que não tem como calcular isso de uma forma objetiva. Mas antes de a gente analisar alguns pontos, é preciso que a gente comente aqui uma diferença básica entre violência e criminalidade. Porque nem tudo que é crime é violência, e nem tudo que é violência é crime, se a gente fosse levar ao pé da letra. Seria ótimo se tudo que é violência fosse também crime e vice-versa. Inclusive, existem debates para que algumas coisas que são taxadas como crime deixem de ser, né? A descriminalização de certas coisas, assim como também coisas profundamente violentas que por muito tempo não foram reconhecidas como crimes. Portanto, é preciso que se faça essa distinção. O que é o crime, afinal? O crime é aquilo que é definido pelo Estado, né? E a violência é algo mais amplo. A violência seria aquilo que é uma ação humana, né, a partir de um abuso de uma ação, abuso de um limite, abuso de um poder, com a intenção de causar um sofrimento. Portanto, violência é uma coisa muito mais ampla. E violência é também uma questão de percepção. Perceber que se está praticando uma violência, perceber que se está sofrendo uma violência. Essa violência pode ser causada de um indivíduo contra outro, do Estado contra o indivíduo, né, de um indivíduo contra o Estado. Portanto, é preciso que a gente pense como a violência é uma coisa muito séria. E uma das características que a gente pode usar, um dos fatores que a gente pode usar para calcular o nível de violência de um contexto é calcular o número de homicídios de acordo com a população, né, com a taxa demográfica. Quando a gente compara no intervalo de um ano, né, no período de um ano, a quantidade de pessoas assassinadas, e a gente compara a partir da quantidade de população que essa sociedade pode ter, a gente consegue fazer um cálculo mais ou menos objetivo, né, com uma certa objetividade, apesar dessa objetividade ela nunca ser realmente conclusiva, dá pra gente saber o nível de violência. Um dos cálculos que se usa é saber mais ou menos, numa população de 100 mil habitantes, o número de homicídios chega até cerca de 10. 10 é considerado, entre aspas, aceitável, né? Se é que uma morte de um indivíduo é considerado aceitável, mas para fins apenas analíticos, a gente considera 10 para cada 100 mil algo aceitável, mas coloque esse aceitável entre aspas. E a gente sabe que a situação no Brasil é muito mais grave do que esse considerado aceitável. A gente tem que lembrar o seguinte, de 2007 até 2017, neste intervalo de 10 anos, temos até aqui os dados. O número de homicídios subiu de 48 mil para cerca de 65 mil. Isso é um crescimento de 36%. É um crescimento muito grande. Se a gente pegar o tempo de uma década, é um crescimento exorbitante. E cabe lembrar dessas 65 mil pessoas assassinadas. Muito mais da metade foi de pessoas jovens, né? A juventude ainda é a maior vítima dos homicídios. A juventude brasileira é uma das mais vulneráveis quando a gente pensa a questão do homicídio. Inclusive, tem alguns dados importantes que eu gostaria de ler aqui com vocês. Em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no país.
taxa recorde nos últimos 10 anos. E outra informação importantíssima, homicídios foram a causa de 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos. Portanto, você percebe que a maior causa de morte dos jovens de 15 a 19 anos é o homicídio. Isso mostra como o problema é muito sério. E assim, a gente tem que lembrar que soluções rápidas, bruscas, feitas com frases de efeito, não vai resolver o problema da violência. E violência é uma coisa muito mais séria, porque a gente percebe que as pessoas ficam tentando dar soluções fáceis para isso, como, por exemplo, a questão do simplesmente aumento do policiamento ou aumento do encarceramento, ou educação. A gente percebe que o problema parte de uma aliança de todas essas políticas públicas simultaneamente. Não é só educação, não é só policiamento, não é só a garantia da plena cidadania. Tudo isso tem que vir simultaneamente para se resolver o problema. A gente tem que lembrar também que o Brasil é um país que tem uma dificuldade seríssima de garantir a plena cidadania para o seu habitante. E o que seria essa plena cidadania? Seria a cidadania no âmbito político, no âmbito social e no âmbito civil. Portanto, quando a gente pensa as ameaças que essas várias cidadanias sofrem constantemente, a gente percebe que a criminalidade ela tende a subir. E se a criminalidade sobe, a violência sobe também. E um último detalhe, de todas as pessoas assassinadas no Brasil, as vítimas de homicídio, elas são predominantemente pessoas pobres, pessoas negras e mulheres. O índice, inclusive, do feminicídio aumentou bastante, tanto que a gente pode analisar nessa imagem, nessa informação que a gente tem aqui, a maior taxa da história, 31,6 homicídios por 100 mil habitantes. Nunca se teve uma taxa tão alta. Portanto, de um total de mais de 65 mil homicídios, a gente percebe que 75% é de pessoas negras, né? 3/4 da população vítima de homicídio no Brasil é só de população negra. E mais da metade do total é de população jovem. Portanto, pensar a questão da violência é pensar também questões de gênero, questões raciais e políticas inclusivas para a questão da juventude. Portanto, o problema é muito mais sério e a gente tem muito o que pensar. Eu espero ter ajudado você com algumas informações relevantes para a temática da violência e a gente se encontra no próximo vídeo.